Boa tarde, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Então o lar está precisando de bastante doação de alimentos, né? Precisamos de óleo de soja, de massa, sal, café, leite, farinha de trigo, farinha de milho, entre outros. Se cada um puder trazer um pacotinho, meio quilo, 1 quilo de alimento, já nos ajuda bastante. Também temos um outro aviso, que é sobre as aulas do EJA, que elas iniciam dia 9 de março. Jovens, então vai ser estendido aos jovens, iniciantes, quem quiser começar, e a todos os grupos de estudo. O horário, então, da tarde é às 13h30 e à noite às 19h30. Tem também o estudo no sábado, que começa no dia 14 às 16 horas. Então, as informações, se alguém precisar, é comigo, com a Neuza, com a Júlia, com o Juarez, qualquer pessoa que vocês encontrar no lar que tiver de jaleco, vocês podem se dirigir a ela, que daí ela vai encaminhar vocês, né, para quem possa orientar mais a respeito dos estudos. Temos também a evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos, vamos plantar a semente do cristianismo. Então, crianças de 7 a 12 anos também inicia no dia 14 de março, no sábado, das 13h30 às 17 horas, tá? Inscrições com a Maria na sala das crianças. E temos um último recadinho aqui, então, que agora na próxima segunda-feira, dia 2 de março, teremos o culto de preces, tanto no turno da tarde às 14 horas, como no da noite às 19 horas. Após esse horário, a porta será fechada. Então, todos têm que estar aqui até esse horário exato, porque depois a gente fecha a porta e aí não tem mais a entrada. E após teremos, então, a desobsessão para os médiuns. Nesse dia também, doações de alimentos são bem-vindas. Então agora eu vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861, item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho para salvá-los. Venham a mim todos os que sofrem e sentem-se oprimidos, e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para lhes dar. Através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo. Escutem-no. Que a desumanidade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses são os verdadeiros monstros que sugam o sangue mais puro e fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, possam todos praticar sua lei divina. Amem e orem. Sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Chame-no do fundo do coração, e então ele enviará o seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, vim porque me chamaram. Que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Peço então que todos nós possamos mentalizar a irmã Alice Wenezgil, que faleceu no dia de ontem. Tá? Então, na nossa oração agora, que também possamos irradiar vibrações positivas para ela. Então, vamos fazer a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça,
as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Então, passo a palavra agora à nossa irmã Rosane, que fará a palestra da tarde de hoje. Eu sei que ela não gosta que a gente diga isso, mas eu falei. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada. Boa tarde a todos. É com muita fé, com muita gratidão que nós estamos todos aqui hoje. Sim? Sim. Obrigada à nossa irmã Aninha, né? Eu chamo ela de Aninha porque eu conheço a Aninha desde criancinha, né? Foi minha vizinha. Então, eu sou mais velha do que ela. Então, assim, ó, deixa eu dar uma explicar um pouquinho, né? Diz que é muito explica, né? Não tem razão. Eu não me intitulo como palestrante. Eu sou uma médium que estuda, né, sobre a doutrina espírita, tenho muita fé no espiritismo, e aquilo que eu estudo, que eu consigo entender, eu venho transmitir para vocês. Mas podem ter certeza que eu procuro transmitir da melhor maneira, esclarecidamente, assim como eu entendo. Eu gostaria também que vocês entendessem do que eu falo aqui. Então, por isso, né, que eu não me considero uma palestrante. Eu sou realmente uma conversante. Inventei essa palavra, acho que nem existe no dicionário, porque eu venho conversar. E hoje, o tema é o tema livre. Então, eu escolhi, que eu passei para Vera Mars, sobre reencarnação. E o mês todo aqui no Lar Master é falado sobre prece. E o sábado é o tema livre. Então eu escolhi reencarnação. Por que reencarnação? Porque reencarnação é um tema muito importante para que todos nós saibamos o que nós estamos fazendo aqui. E é um tema que podemos explorar bastante. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre do que nós estamos fazendo aqui na Terra, o lugar de provas e expiações. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então são perguntas que nós fazemos, né, quase que diariamente, para sabermos realmente o significado do nosso encarne e reencarne aqui na Terra. Então, nós temos assim várias atitudes, né, durante a nossa vida encarnatória, que nós muitas vezes não conseguimos nem nos entender realmente o que nós estamos fazendo com as nossas atitudes, com a nossa vida terrena. Então, a reencarnação é um processo educativo, evolutivo. Aqui nós aprendemos a ser educados de todas as formas, evoluímos moralmente, evoluímos nosso intelecto, evoluímos a nossa condição como humanos aqui na Terra. Por que o espírito ele reencarna? Como foi falado anteriormente, para evoluir moralmente,
o seu intelecto, progredir em termos assim do ser melhor a cada, não digo a cada dia, a cada instante. O espírito, ele é imortal. Ele reencarna várias vezes aqui na Terra em corpos diferentes. A sua vida, né, fisicamente, ela não se repete a cada reencarnação. O espírito é imortal. Vamos dizer assim, ó, ele é o mesmo, mas o nosso corpo físico, ele modifica as características dos pais, o local que eu vou reencarnar, como eu vou reencarnar, como eu pedi para reencarnar. Então, qual a finalidade de eu estar nesse corpo? O que eu pretendo fazer da minha vida? O que Deus quer que eu faça com esse corpo físico? Eu preciso amar o meu corpo físico da maneira que estiver, da maneira como eu reencarnar, porque eu esqueço, né? A justiça divina é tão maravilhosa que eu esqueço o que eu fiz em vidas passadas, momentaneamente, para novamente nascer de novo, para novamente adquirir hábitos novos, saudáveis, nessa vida reencarnatória. Então, qual é realmente o meu aspecto físico que eu devo valorizar? Eu devo dar importância àquele aspecto para que possa me servir de combustível espiritual para que eu possa seguir evoluindo, avançando aqui na Terra. Que eu tenha a paciência de encarar as minhas provas terrenas, que às vezes não são fáceis, que eu preciso compreender por que eu estou passando por aquele momento, que eu preciso compreender que tudo passa, porque Cristo consola todas as minhas dores, e todas as provas que são colocadas diante de mim, que eu preciso vencê-las com paciência, com compreensão, eu preciso fazer uma reflexão de como eu vou superar aquela prova que foi colocada no meu caminho para que eu possa superar. Prova comigo, não com outra pessoa, com outro irmão, com outro espírito. E que eu possa aprender naquela prova as lições que estão ali para que eu ouça, para que eu visualize e para que eu consiga conectar com o nosso Cristo Consolador e pensar mentalmente, entrar em conexão com Ele. Jesus, por que essa prova? Por que eu preciso passar por isso? O que eu fiz de mal? Por que eu estou nessa vida? Porque nós pedimos para reencarnar. Por que eu vim nessa família, com essas pessoas, com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos? Porque eu pedi essa situação como resgate, como perdão, como aprimoramento do ser humano e do meu espírito. Reencarnar na Terra, através das minhas provas, das expiações, do meu resgate do passado, é muito importante para que eu não precise mais voltar depois que eu estiver liberta de todas as mazelas, de todo o orgulho, de todo o egoísmo, de todas as dificuldades que eu mesma possa colocar no meu caminho. Quando eu for um espírito puro, de pureza, é quando eu venci todas as provas que foram colocadas diante de mim. É quando eu corrigi, através da expiação, todas as falhas de outras existências. Eu pedi para nascer aqui, na cidade de Guaíba? Pedi. Por quê? Algo eu preciso fazer aqui, nessa encarnação, algo de aperfeiçoamento, algo de corrigir algum erro que eu tenha cometido em algum lugar. Então não importa onde eu reencarnei, não importa em que família eu reencarnei, o que importa é o que eu vou fazer nesse ambiente onde eu estou. O que eu tenho na mente de positivo, de amor, de paciência, para primeiro com o meu espírito,
para depois eu estender aos outros irmãos. E a família é a nossa primeira escola. É onde nós viemos para aprender. Quando nós nascemos, reencarnamos, somos assim, um nenenzinho que não fala, que não caminha. E ali nós temos todo aquele carinho dos nossos pais. Mas no ventre da nossa mãe, na concepção, nós já somos um ser pensante. Depois nós começamos os primeiros passos. Aí a nossa mãe, o nosso pai, fica nos corrigindo, chamando a nossa atenção, nos cuidando. Não vai ali que é perigoso, não vem aqui que é perigoso. Depois a criança começa a falar. E ela já começa a dizer a primeira palavra que todos nós falamos. Qual? O não. Todos nós, quando reencarnamos, temos o não. Por isso que nós temos que lutar, ser paciente, usar a nossa consciência, lembrar que Cristo consola e saber que tudo é passageiro, que tudo é prova, que tudo é ensinamento e que precisamos aprender essa lição para podermos adiantar na nossa vida espiritual. Depois a criança começa a pensar. E aí ela retorna tudo aquilo que ela aprendeu com seus pais. E ela começa a fazer uma seleção do que foi bom, o que não foi, o que ajudou, o que prejudicou, o que deixou ela feliz, o que deixou ela não feliz. E junto com tudo isso, aglomerando, vem os seus traumas das vidas passadas. Vem os conflitos da sua existência de outras vidas. Vem os vícios que também aquele ser, aquele espírito praticou em vidas passadas. E tudo aquilo de positivo que os seus pais transmitiram, ele vai pensar, ele vai se fortalecer, ele vai tentar, de alguma maneira, utilizar os ensinamentos benéficos, positivos dos seus pais, para deixar para trás todos aqueles vícios, aqueles traumas, toda aquela situação que fez com que ele, em outras vidas, não soubesse superar. Mas Deus deu oportunidade para que nessa ele consiga corrigir, consiga acertar o seu passo no caminho da felicidade, da libertação espiritual. Na família, quando nós escolhemos nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, reencarnam ali os inimigos para se perdoarem, para resgatar os seus débitos, mas também reencarna ali os nossos amigos, aqueles que vão ficar do nosso lado, nos aconselhando, silenciando na hora que precisa silenciar. Mas família sanguínea, eu não acredito que não se amam lá no fundo. Todos se amam, eu acredito nisso. Porque se algum irmão tem alguma desavença, vá falar desse irmão fora do núcleo familiar. O outro ouve falar mal, difamar. O outro ouve e ele sente uma dorzinha no coração. Por quê? Porque ali existe um amor escondido que ele precisa aflorar de alguma maneira, que ele precisa desvencilhar essas correntes do passado, que aconteceu algo entre eles, algo ruim, não sabemos o que, e que eles trazem dentro do coração, dentro da sua consciência, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele desejo de vingança. Mas no momento que ele sente dentro do seu coraçãozinho, aquela dorzinha, poxa, estão falando de uma pessoa que é do meu sangue, é o amor que ele precisa deixar aflorar. No momento de tantas contrariedades, de tantas vontades de falar na cara do outro, assim que a expressão que diz, olha, me ofendeu, eu vou falar para ele, preciso falar umas verdades para ele. Que verdade é essa? A melhor verdade então seria eu me recolher no cantinho da minha casa, qualquer lugar, embaixo de uma árvore, se eu estiver caminhando, meu trabalho material, e utilizar esses minutos que eu estou pensando em ir lá, tirar satisfação, ou não vou deixar barato, o orgulho, que eu utilize esses minutinhos como uma prece.
faço qualquer tipo de prece, faço o Pai Nosso, faço a Ave Maria, faço o Santo Anjo. E nesses momentos que eu estou ali concentrada naquelas palavras, no início, né, vem aquela palavrinha, não, mas eu vou lá, me fez isso. Não vou deixar assim. Tenta, vai rezando, vai falando, fala consigo mesmo, fala de voz alta. Quando eu percebo, passaram aqueles minutos da ira, da raiva. E eu penso, o que eu ia fazer mesmo? Não vale a pena. O que interessa, o que importa, é eu procurar evoluindo nesse mundo terreno, é eu entender tudo aquilo que eu fiz, que prejudicou o meu passado, prejudicou o próximo, que eu possa corrigir nessa encarnação, através do amor, através da compreensão, através da aceitação da minha reencarnação. Quantas vezes nós percebemos assim, estamos num lugar qualquer e a impressão que nós já vivemos uma cena que acontece. Mas onde eu vivi essa cena? Encontro pessoas que eu tenho a impressão que eu já encontrei, que eu já conheço de outras vidas. Onde eu encontrei essa pessoa? Outras vidas. Ali, nós que somos espíritas, que cremos na reencarnação, com certeza eu estive com essas pessoas em outro lugar, em outras existências. E a reencarnação não é uma palavra, né, extensa, reencarnação. Quantas vezes eu pensei, o que é uma reencarnação? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu ouço como a criança é dotada de muitos talentos. E um dos talentos é a música. Que facilidade ela toca. Que facilidade ela acerta as notas musicais. Por quê? Porque em outras existências, provavelmente, ela estudou música ou ela foi um músico. Então ela tem essa facilidade, essa percepção no ouvido, com muita facilidade, sem preparo algum nessa vida, ela consegue decifrar as notas musicais. E aí nós ficamos assim, impressionados com essa criança. Olha, como que ela aprendeu, é de outras vidas. E nós? E nós? O que nós temos que nós já aprendemos em outras vidas? Não música. Uns podem até ser música. O que eu tenho facilidade em fazer? O que eu venho fazer aqui na Terra? Provas, expiações. Todos nós temos dentro de nós um talento, uma facilidade em realizar algo, em falar algo. Às vezes é o silêncio, que eu ainda preciso estar preparada para poder falar. Tem pessoas que dizem assim, só quando eu abro a boca eu acabo com tudo, prejudico tudo. Então, se eu já sei que eu sou assim, então no momento quando eu precisar falar alguma coisa, né, abrir a boca, como dizem, fico em silêncio, faço uma prece. Se eu sou uma pessoa muito exagerada, que eu não tenho paciência em esperar para atravessar uma rua, eu sou assim, eu nasci assim. Ali está algo que eu preciso resolver, ter mais calma, ter mais paciência para poder resolver aquilo ali. Tudo na nossa vida tem solução. Nós reencarnamos todos aqui com funções, com missões, sim. Basta cada um de nós escutar e saber qual é a nossa missão aqui na Terra. Quantas vezes também nós estamos muito preocupados na vida que vivemos. Eu não pedi essa vida para Deus. Pedimos, sim. Pedimos essa vida. E através da misericórdia de Deus, do nosso Cristo Consolador, Ele vai transmitindo a nós a paciência, a calma, a perseverança. É só ficar um pouquinho em silêncio que nós vamos perceber quem é que está nos ajudando. Cristo Consolador. Ele envia para perto de nós alguém que possa nos auxiliar, alguém que possa entender a nossa situação. E precisamos muitas vezes usar da nossa humildade para escutar aquele irmão, refletir. Vou fazer diferente
quem sabe dá certo, e dá certo. Que eu tenha sempre na minha vida a certeza, não é fácil trilhar os caminhos, obstáculos, mas a certeza que eu vou conseguir através do estudo, através da reflexão, através do trabalho material, espiritual, que eu vou conseguir caminhar nessa estrada da misericórdia iluminada com as bênçãos de Jesus. Que meus passos serão firmes, porque eu vou me conhecer e eu sei que eu sou capaz disso ou daquilo, mas eu sei também que eu vou conseguir superar. Quando eu me amo, esse amor transborda. E esse amor, ele pode auxiliar muito na minha evolução espiritual. Preciso gostar de mim, preciso gostar da maneira que eu estou, melhorando no possível. Preciso entender, me conhecer, que diante de certas dificuldades eu fico impaciente. Tenho que ter mais paciência. Eu tenho que entender que quando eu sou contrariada, eu não gosto, mas eu preciso fazer uma reflexão e aceitar. Porque todas as vezes que nós estamos em rebeldia, que nós estamos em guerra com alguém, prejudicadas somos nós, é a nossa saúde. E às vezes eu preciso caminhar além e algo interrompe, porque eu quis interromper. Ninguém é culpado das minhas dores, das minhas aflições, das minhas frustrações, ninguém, somente eu. Porque eu permiti essas dores, essas frustrações, eu permiti esses desenganos da vida, porque a dor eu preciso para poder sentir a minha força interior de suportá-la ou de ter uma cura, dependendo da minha reação como um espírito encarnado aqui na Terra. Todos nós provavelmente já nos conhecemos de outras vidas, agora aqui somos desconhecidos, e nós precisamos lembrar e tratar todos como se fossem nossos amigos, nossos conhecidos, nossos adversários sim, e procurar da melhor maneira se aproximar desse adversário, através da conversa, através do diálogo, através de uma palavra carinhosa, não excluir do nosso meio existencial, trazer, olhar nos olhos dessa pessoa e falar: tu és o meu irmão, porque nós somos uma família universal, todos somos uma família universal. A dor de Minas Gerais na enchente foi a mesma que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, não foi? Está longe de nós? Não, está perto do nosso coração. E que nós podemos também ser compreensíveis com as dores alheias, não ignorar. Se eu não posso ajudar materialmente, eu posso ajudar através do pensamento positivo, através de um pedido ao meu Cristo Consolador, enviar amor, enviar aquela caridade de coração para que tudo passa. E como dizia nosso irmão Chico Xavier, tudo passa. As dores passam, a tristeza passa, a alegria passa, mas nós continuamos e que a nossa vida continua sempre nesse patamar de evolução intelectual, evolução espiritual. Eu vou dar uma olhadinha no relógio, dá licença um pouquinho? É 1h10, né? Tem 10 minutos. Tem 10 minutos. Então, aqui também é disciplina, né, o nosso horário, porque tem outros trabalhos a seguir e nós temos que ser compreensivas, né, com o horário de todo mundo. No livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, existe um capítulo 7, fala muito sobre reencarnação. Então, é um livro de pergunta dos Espíritos que responde a Kardec. Os preparativos para a reencarnação. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Será que nós, como espíritos, sabemos em que época nós reencarnaremos? Sabemos. Nós não sabemos quando nós vamos desencarnar, a não ser em caso específico. Mas quando nós vamos retornar para a Terra, nós sabemos. Por quê? Porque existe
um processo da forma dos espíritos mentores. Então existe um preparo daqueles irmãos que vão retornar à Terra. Mas nenhum irmão retorna obrigado. Tem o livre arbítrio. E ele escolhe a família, ele escolhe o local, e ele escolhe as adversidades que ele vai enfrentar. Parece brincadeira, né? Mas é. Nós escolhemos o que nós vamos enfrentar aqui na Terra. Nós chegamos aqui e esquecemos, né? Por que eu estou passando por isso? Mas quando nós vamos lembrar, eu escolhi, eu vou aceitar com mais calma. Então podemos dizer que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual. Nós temos essa necessidade de reencarnar enquanto não estivermos puros. Quantas vezes forem as nossas necessidades. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Existem aqueles que não pensam nela. Quem é que está pensando em reencarnar aqui? Quase ninguém, né? Eu também não pensava. A gente esquece que nós estamos aqui reencarnados, não é? Então, existem aqueles que pensam nela e outros que nem a compreendem. Quantos estamos aqui que nós não compreendemos a reencarnação, né? Eu também não compreendia. Depende da natureza mais ou menos adiantada. Na próxima, quando eu vier, não sei há quantos anos, eu já vou entender o que é uma reencarnação, porque eu já estou aprendendo nessa, entenderam? Eu já estou aprendendo nessa. Então, quando eu vier, não sei há quantos anos, deve ser para resgatar, né, os débitos, eu já vou estar entendendo mais ou menos o que é reencarnar. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro constitui uma punição. Eu tenho que viver o meu presente, fazer aquilo que tem que ser feito aqui no presente. Eu não posso estar lá no futuro, porque o meu futuro depende do meu presente. Então, que nós possamos vivenciar o nosso presente da melhor maneira possível, tendo alegria na nossa caminhada terrena, não nos entristecer, que amanhã tem outro dia. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, ainda com essa dádiva divina, de corrigir as nossas falhas, que é a expiação, de aceitar as nossas provas e resolver da melhor maneira como enfrentá-la. E sempre lembrando que nós não estamos sozinhos, nem sozinhas em local nenhum, porque Cristo é o nosso Consolador. Um abraço a todos vocês. Ficamos com Deus e vamos refletir na nossa reencarnação, tá bom? Agradecemos as palavras da nossa irmã Rosane, que possamos levá-las como reflexão para a nossa vida. As crianças podem entrar.